Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, religiosa e virgem, que viveu a maior parte da sua vida aqui no Brasil e aqui então fundou uma congregação religiosa, assistiu muitas pessoas necessitadas, viveu a santidade e foi canonizada no ano de 2002, por São João Paulo II, em Roma. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Instruções dadas por Jesus para o caminho da missão, dentro do chamado discurso missionário, ou discurso da missão. Podemos separar estas exortações de Jesus em grupos de orientações que nos dão um pouco a noção do que ele está dizendo para aquele grupo e que pode ser também aplicado para nós, claro, não levando ao pé da letra o que está escrito para nós, mas interpretando um pouco com situações parecidas. Antes de tudo, o anúncio. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Na verdade, nós devemos anunciar não somente a proximidade do reino dos céus, mas no mundo que contradiz a própria existência de Deus, devemos anunciar a existência do reino dos céus, falar das coisas do céu. A religião existe para nos colocar em contato com Deus, e não com coisas que são bonitas, mas humanas. Ter convicção do reino dos céus. Ter convicção da existência de Deus e levar isso. Nossos lábios precisam ter ocupação com as coisas de Deus também. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. O maior milagre a ser realizado, que nós podemos e devemos realizar, independentemente de prodígios, é o milagre do amor, o que significa curar os doentes. Antes de tudo, a palavra curar significa cuidar dos doentes. Significa ressuscitar os mortos. As situações diversas em que as pessoas às vezes não vivem, embora estejam vivas biologicamente, às vezes estão mortas, quanta gente desanimada, quanta gente desiludida. Purificai os leprosos. Os leprosos, antes de tudo, podem ser para nós aqui o sinal do pecado. Significa ajudar a curar os pecadores. Não que a gente associe a doença a isso de maneira literal, repito. Fazemos apenas de modo simbólico, já que se trata de uma doença que causa feridas. Então, quer dizer, curar as feridas do pecado. Depois, expulsar os demônios. Expulsar os demônios é o nosso papel.
Porque os demônios participam da nossa vida se nós os convidamos, se nós os hospedamos na nossa vida. Somente nós podemos convidá-los a participar da nossa vida. E somente nós podemos expulsá-los também. Significa expulsar toda forma de mal. Rejeitar tudo aquilo que não condiz com as coisas de Deus. Isso é nosso papel, nossa tarefa. Não chega a ser nenhum grande prodígio. Se nós nos voltamos para o mal, não é Deus que vai nos livrar deste mal, se nós o procuramos. Afinal de contas, a liberdade é nossa. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento e a nossa vida só pode ser vivida enquanto a gente vive. O grande problema da nossa história é muitas vezes passar metade da nossa vida nos preparando para viver e a outra metade tentando corrigir o que nós erramos, a outra metade lamentando que nós deixamos de viver. Viver a vida, fazer um caminho. O caminho não existe, como diz um poema muito bonito, famoso. O caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar. Por isso é necessário que a gente viva o momento presente. Todas as coisas que podem parecer nos dar segurança para o futuro, na verdade nos tiram do presente. Então Jesus diz para os missionários viverem o momento presente. E para isso, portanto, não querer se ocupar da preparação para aquilo que devem fazer. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. É um caminho de socialização. Nós, ao mesmo tempo que saímos para anunciar a palavra de Deus, que nós saímos para viver a nossa vida, nós precisamos das pessoas, a acolhida, os braços que nos ajudam, que até nos ajudam no nosso sustento, no cuidado conosco também. Pensar em fazer a missão como se fôssemos pessoas que não precisam de ninguém seria um verdadeiro suicídio da própria missão. Aprender a aceitar ajuda, aprender a pedir ajuda e, de resto, aprender a agradecer a ajuda que recebemos também. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Nós temos um tesouro precioso que vai conosco, a paz, que não é nossa, a paz que é de Deus. Ele estende essa paz àqueles que receberem o nosso anúncio. Ele faz com que essa paz permaneça conosco se alguém nos tira esta paz, ou se alguém tenta nos tirar. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Significa, se alguém não vos receber, remeta o caso a Deus. Entregue a Deus aquilo que você não pode fazer. Será Deus o justo juiz a fazer aquilo que deve ser feito, a fazer aquilo que é justo fazer. Nós não temos de ser os donos da missão, nós somos os emissários. Nós não somos os donos, nós somos os instrumentos. Aquilo que não deu certo, confiamos a Deus. Ele é que sabe o que nós fizemos, o quanto nos esforçamos. Ele é que sabe quem foi que não nos atendeu, quem não nos aceitou, quem foi que tentou atrapalhar a nossa vida. E essa questão já não é nossa, é dele. Vejam que, então, esse discurso da missão, ele abre perspectivas para a nossa vida, sobre coisas muito concretas. Claro, não estou dando uma explicação aqui que seja exata. Estou fazendo uma reflexão que sirva, desejaria eu que servisse de um convite para você fazer uma reflexão sobre o que essas palavras podem significar concretamente na sua vida hoje. Rezemos. Ó Deus onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples e conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade, através da provação, do trabalho humilde e da oração constante,
concedei-nos por seu auxílio, a seu exemplo, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e encontrar a plenitude de vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.